Amém. Vamos ler. Vou ler Hebreus, onde eu havia lido, né? Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava a construir o tabernáculo. Vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Amém. Na mensagem do irmão Brana, há umas questões de fora. Parágrafo 391. O irmão Brana diz: sob todos os aspectos, o mundo prosseguirá. As pessoas ainda virão ao altar, elas ainda clamarão, porém não adiantará nada. Está vendo? Elas foram-se, veja, estará terminado. Não haverá misericórdia. Lembre-se disso. E o santuário se tornou cheio de fumaça. Quem é sujo ainda. E quem é justo ainda. E quem é santo ainda. Não há mais misericórdia quando o Cordeiro toma o livro. Amém? Não há mais misericórdia quando o Cordeiro toma o livro. O Cordeiro já tomou o livro? Então, se a misericórdia tem terminado, como muitos perguntam, o que nós estamos fazendo aqui? Não é a primeira pergunta que eles fazem? E você fica... Mas a Bíblia diz que quando o Cordeiro toma o livro, termina a misericórdia. O irmão Brana diz que quando o Cordeiro toma o livro, termina a misericórdia. E a questão é que nós cremos e não tentamos raciocinar. E por causa de não tentar raciocinar, Deus te mostra onde está a misericórdia hoje. Certo? Isso já aconteceu uma vez. E Deus apenas repetiu o cenário. Bom, irmãos, este aqui era a planta do tabernáculo no Antigo Testamento. Aqui está o modelo que Deus ordenou que Moisés construísse para que ele pudesse ser adorado entre o seu povo. Pois bem, aqui está. Deus ordenou que Moisés fizesse o tabernáculo. Aqui nós temos 3 compartimentos, correto? Aqui é o átrio exterior. É o lugar onde a congregação reunia-se. Certo? É o átrio exterior. Aqui está a bacia de bronze. E aqui está o altar de bronze, onde o animal era lavado e imolado. Aqui, no átrio exterior. Mais adiante, há um lugar santo. Este pequeno compartimento que era frequentado apenas pelos sacerdotes. Era o segundo compartimento, chamado de lugar santo. Aqui estava a mesa com os pães da preposição, os pães que eram preparados sem fermento. Aqui estava o altar de incenso e aqui estava o candelabro. 7 castiçais. Tudo isso daqui daria enormes mensagens, né? Muitas mensagens poderíamos tirar daqui. Porque Deus, ao tirar o povo do Egito, resolveu atuar de uma maneira e se mostrou já de imediato na forma do tabernáculo. E aqui está o terceiro compartimento,
Este terceiro compartimento é o que mais nos interessa hoje. Todos eles são importantes, mas a missão de todo crente é chegar até esse terceiro compartimento. Porque esse terceiro compartimento é o lugar onde mora Deus. Deus não estava aqui, no átrio exterior. Deus não estava aqui no lugar santo. Mas Deus estava no terceiro compartimento, no Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, Deus ordenou que Moisés colocasse uma arca. Constrói uma arca e põe uma arca no Santo dos Santos. Irmão Brana diz que a arca simboliza a palavra estava onde? No Santo dos Santos. E o propiciatório estava em cima da... Então o propiciatório sempre está em cima da palavra. Os irmãos compreendem? A questão que eles ofereciam sangue de cordeiros e animais no Antigo Testamento é porque a palavra daquele dia ordenava que eles assim sacrificassem. Por isso eles tinham misericórdia, porque eles estavam atuando conforme o mandamento de Deus naquele dia. Amém? Então vamos ler a mensagem. Apocalipse capítulo 4, segunda parte. Parágrafo, vamos lá, 215. Vamos ler tudo que irmão Brana. Agora, no Velho Testamento, ali havia o que era chamado de congregação. Certo? Irmão Brana está falando sobre isso daqui. Vamos lá. Onde as pessoas se reuniam. A primeira coisa, antes delas entrarem na congregação, para entrarem ali, elas tinham que vir sob o sangue derramado. No pátio exterior. Era aqui. Onde o animal era sacrificado. Primeiro, elas vinham às águas de separação, onde a novilha vermelha era morta, e fazia as águas de separação. Este é o pecador que vem e ouve a palavra. É o início, meus irmãos. Onde você vem e ouve a palavra, se arrepende. Isto é uma sombra que Paulo ensinou que tudo que aconteceu no Antigo Testamento era uma sombra. E a realidade disso daqui era Cristo. Isso daqui estava apontando para Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, parágrafo 222. Agora, observem aqueles lugares santos. Agora, quando você entrava nos átrios, primeiro eram os átrios, o átrio exterior. O seguinte era o altar onde os sacrifícios eram oferecidos, o altar de bronze. Então, do lado de fora do altar de bronze havia um véu pendurado aqui, que dava entrada ao Santo dos Santos. Aqui, meus irmãos, há um véu. Correto? Esse véu era constituído de peles de texu. Certo? Ninguém sabia o que estava aqui por detrás. Sabiam que estava a arca, o propiciatório e 2 querubins guardando o propiciatório. Mas ninguém podia contemplar, porque aqui era o trono de Deus. Estava no céu, mas estava tipificado na terra, na planta do tabernáculo. Agora observe enquanto entravam. A congregação podia ir ali. A congregação podia vir aqui. Os sacerdotes podiam se colocar aqui. Mas somente o sumo sacerdote podia entrar lá, no terceiro compartimento, uma vez por ano, levando o sangue consigo. Amém? Essa era a instrução que Deus tinha passado para o povo de Israel. A congregação aqui os sacerdotes, e aqui, uma vez por ano, o sumo sacerdote. Um dos sacerdotes escolhidos para poder atravessar o véu de peles de texugo. Poderosíssimo véu que cobria o terceiro compartimento, o lugar
onde estava a misericórdia. E por que tinham que cumprir todo esse ritual? Porque se necessitava de sangue para poder cobrir os pecados daquele povo. O pecador, reconhecendo o seu pecado, anualmente ele teria que fazer uma oferta para poder fazer com que Deus não o exterminasse da terra. Amém? E isso foi cumprido durante muitos e muitos anos. Vamos ler mais um pouquinho a mensagem. 226. Amém? Vamos lá. Nós vamos chegar no ponto máximo. Nós vamos chegar até os selos. Aqui nós vamos chegar até os 7 selos. Você sabe que uma mensagem boa hoje é a mensagem que te leva para os selos. Os selos revelados, né? E ele entrava ali e oferecia o sangue no propiciatório uma vez por ano. E enquanto ele estava ali dentro, ele era privilegiado ao ver a glória da Shekinah, quando a coluna de fogo, a luz esmeralda vinha. Amém? Quando ele entrava aqui, ele era privilegiado ao ver coisas que a congregação não via. Quando você entra e atravessa o véu, você é privilegiado, porque você enxerga coisas que os que estão de fora não veem. Você está vendo coisas. Você tem um privilégio que aqueles que não adentram. Você pode contemplar a glória de Deus. Que vontade de falar nos selos direto, né? Ele tinha que estar vestido de uma certa maneira, andar de uma certa maneira. Olha, irmãos, também tem esses requisitos. Para um sacerdote entrar no Santo dos Santos, ele devia de estar vestido de um certo modo. Ele tinha uma roupa especial que era posta sobre ele, preparada por mãos especiais. Ele tinha que estar com o sino, a sua cintura, e o seu caminhar, o modo dele caminhar, teria que produzir um som que glorificasse a Deus. Até ele chegar ao terceiro compartimento, ele teria que produzir santo, santo. E isso estava apontando também para a nossa forma de caminhar. Não é de qualquer maneira que nós vamos chegar até o Santo dos Santos, né? Ele era uma pessoa especial para entrar ali. Como a congregação devia de invejá-lo, né? A congregação devia de invejá-lo, aquele sumo sacerdote. Que coisa boa, o nosso sumo sacerdote entrando lá no Santo dos Santos, vendo a glória do nosso Deus. Vamos adiante. 233. Vamos lá, meu Deus. Como temos visto, agora, aquele era o trono de Deus no céu, certo? Moisés o exemplificou na terra, era o trono de Deus, porque o seu tribunal estava representado aqui na terra, no Santo dos Santos. Deus tinha o seu trono no céu, mas na terra estava representado no Santo dos Santos. Todo Israel vinha até aquele lugar para encontrar misericórdia. Onde está a misericórdia? Esse é o tema. Todo Israel vinha até ali para encontrar a misericórdia. A misericórdia estava no Santo dos Santos. Estava lá colocada a arca e sobre a arca o propiciatório. O propiciatório estava sobre a palavra. Todo Israel vinha até aquele lugar para encontrar a misericórdia. Porque Deus só era encontrado sob o sangue derramado naqueles dias. Amém? Vamos lá, 234. Agora ouçam atentamente, diz o irmão Brana. Vamos lá. Então a glória da Shekinah se foi daquele trono de misericórdia um dia. Meus irmãos, vocês compreendem? Então a glória da Shekinah se foi desse lugar um dia e se estabeleceu em outro tabernáculo. Amém? Este o Pai a ninguém julga, mas ele entregou todo o julgamento ao Filho, o tribunal de Deus.
Os irmãos compreendem? Durante todo o Antigo Testamento, este ritual, a misericórdia se encontrava aqui. Os irmãos vê, até um pouquinho antes de Jesus Cristo nascer, a Bíblia diz que Zacarias estava aqui oferecendo incenso. E o anjo apareceu à direita dele e disse: olha, tu vai ter um filho. Ele estava, ainda Deus estava aqui. Pouquinho tempo, alguns anos antes. E ele estava aqui oferecendo incenso. E estava prestes a mudar. Mas uma coisa interessante é que Zacarias não creu numa coisa que já havia acontecido antes. Zacarias pensou: como pode minha esposa sendo velha, estéril, produzir um filho? Né? E ele tinha um exemplo, como sacerdote, ele era conhecedor da Escritura, que Sara lá atrás também tinha sido velha e tinha produzido um Isaac. Você compreende? Hoje, nós temos um exemplo que um dia a misericórdia terminou. A pregação de Paulo, em outras palavras, irmão, alguém citou aqui que nós estamos na mesma situação de Paulo e os apóstolos. Eu não me recordo quem foi. Paulo estava dizendo que a misericórdia tinha saído desse altar do tabernáculo e que ela estava em Jesus Cristo. Você compreende? Em outras palavras, Paulo estava dizendo: olha, o santuário está fumegando lá no templo. Você compreende? Ele saiu daquele trono e tomou um trono chamado. Nós temos o exemplo. Uma coisa que já aconteceu antes. Isso já aconteceu antes. E os gentios bateram nos judeus, né? Os gentios, durante as eras da igreja, aqueles judeus mataram o nosso mestre. Nosso Deus se manifestou para nos trazer misericórdia. E eles mataram o nosso mestre. E hoje em dia, Deus pensa, talvez, né? Falaram tanto dos judeus que agora eu vou fazer o mesmo drama com vocês e quero ver. Deus se manifestou para os gentios na América do Norte. Agora vai ser a vez dos judeus dizer: aqueles gentios, como pode eles não ter aceitado lá quando Deus se manifestou? Né? Eu não vou estar aí para ver. Amém. Então um dia esta misericórdia mudou de lugar. Onde está a misericórdia? Agora a misericórdia estava num trono encarnado chamado Jesus Cristo. Você compreende? Jesus Cristo, ele perdoava pecados, né? Perdoava pecados, condenava. Era o tribunal agora. E um dos exemplos de que a misericórdia estava terminando deste lugar é quando ele entrou no templo. Ele entrou no templo e soltou os pombinhos, virou a mesa dos cambiadores, porque aquilo era lícito, era correto. Eles estavam ali com sacrifícios para oferecer para o povo. E ele chegou ali e virou a mesa dos cambiadores e disse: deixa isso de lado, que agora está mudando. E era escriturístico, porque em Jeremias capítulo 31, se não me falha a memória, está escrito: Deus disse através de Jeremias: vem dias em que eu farei com Israel uma nova aliança. Estava escrito. Agora eu vou botar a minha lei no coração deles. Em outras palavras, vem dias que eu vou sair de trás das peles de texugo e vou entrar dentro de uma pele humana. Você compreende? E a pele, se os irmãos lerem o desvelar de Deus, o irmão Breno vai falar muito sobre as peles que velavam o propiciatório. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? As peles que velavam o propiciatório. Então, Deus utilizou-se desse modo e continua se utilizando até hoje. Certo? Era o propiciatório velado por peles. Aqui perdi a caneta. Né? Vamos mais adiante então. Vamos ler a mensagem. 263. Amém?
Então, isso daqui estava apontando para Cristo, correto? É Cristo. Hoje nós sabemos. E Paulo, no livro de Hebreus, dá um belo ensinamento a respeito de tudo isso. Os irmãos leem o livro de Hebreus, os irmãos vão entender tudo isso daqui perfeitamente. Ele estava falando sobre os sacerdotes que entravam no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, mas aquilo apenas era uma sombra, porque nós temos hoje um sumo sacerdote, dizendo Paulo, e este é Cristo, que se assentou à destra de Deus para fazer intercessões por nós. Estava explicando que isso daqui que Moisés fez estava apontando para Cristo. E depois Cristo veio, cumpriu isso daqui. E quando ele morreu na cruz do Calvário, que a Bíblia diz que o véu lá do templo rasgou de alto a baixo. Isto estava apontando para um trabalho de Deus, como diz o pastor Osmar. De alto a baixo, não foi de baixo para cima. Era Deus mostrando. 263. Agora, o que aconteceu? Agora, irmão Brana, irmãos, podemos tirar muitas mensagens daqui. E aqui o irmão Brana estava falando sobre os 3 tronos. Esse aqui era o primeiro trono de Deus. Deus tem 3 tronos. Por isso, quando ele saiu do trono, você tem que saber que trono que ele saiu e que trono que ele está. Este era um trono. Está no céu, diz o irmão Brana, mas está tipificado na terra, no Santo dos Santos. O segundo trono de Deus, Jesus Cristo. E o terceiro trono é o coração do homem. Certo? Então vamos lá. Depois que isso cumpriu em Jesus Cristo, vieram as eras, meus irmãos. Vieram as eras da igreja. E era um momento disso daqui se tornar sombra novamente. Era uma sombra no Antigo Testamento. Ter um belo ensinamento de que você tem que estar apoiado totalmente na Escritura. Se você lê um parágrafo da mensagem e você entende de maneira que a Bíblia não diz daquela forma, não conclua daquela maneira. Você lê, quando o irmão Branham diz, cavalgarei por este caminho uma vez mais, e a Bíblia não diz que ele ressuscitará para... Não creia dessa maneira, porque a Bíblia não diz. Você está negando o profeta que você ama. Ou as pessoas que amam o profeta. Amam, mas estão sendo conduzidas por um caminho errado. E Jesus disse: um cego guia um outro cego. 263. Então, meus irmãos, isso daqui, depois que Jesus cumpriu, era sombra no Antigo Testamento e se tornou realidade em Cristo. Mas depois, quando começou as eras da igreja, era a hora disso daqui se tornar sombra novamente, para depois vir uma realidade no fim dos tempos. Na plenitude dos tempos, isso daqui deveria se tornar realidade novamente. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Ontem, hoje e para sempre. Agora, o que aconteceu? Observe isso. Os átrios exteriores, certo, meus irmãos? Os átrios exteriores foram na era de Lutero. Voltou a cumprir novamente. Como começamos no corpo da igreja gentia. Recordem, eles eram judeus até mais ou menos no tempo de 606 depois de Cristo, quando isto chegou em Tiatira. A maioria dos conversos eram judeus. Quando a igreja primitiva morreu em Niceia e brotou, o irmão Branham disse que brotou com Lutero, certo? Então vamos lá. Mas quando isto realmente chegou através da era gentílica, veio deste lado. Veio Martinho Lutero, João Wesley e os demais. Bem? Agora vamos chegar aqui no ponto. Irmão Branham explica a mensagem. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Deixa eu ler mais um parágrafo aqui, senão não. 272. Deixa aqui. Como fui com Moisés, assim serei contigo. 65. Os irmãos sabem? Os 3 processos da graça, tem coisas que vão me limitar, porque os irmãos já sabem. São 3 etapas da graça: justificação, santificação e... Certo? E Lutero pregou uma mensagem de
justificação. Então vamos lá. Justificação. Agora, irmão Brando diz: como fui com Moisés, assim serei contigo. Parágrafo 65. Justificação. Eles saíram do Egito. Há 3 etapas da jornada. Agora, irmãos, 3 etapas da jornada. 3 compartimentos no Antigo Testamento. 3 manifestações do mesmo Deus. É Deus trabalhando na sua numerologia, correto? São 3 etapas da jornada. O povo de Israel saindo do Egito estava mostrando a nossa caminhada hoje, certo? Porque o irmão Branham diz que assim como Israel saiu do Egito, a igreja hoje também sofre esse mesmo processo, saindo das denominações. O Egito não tipifica somente o mundo, mas tipifica as denominações. Eles saíram do Egito sob justificação. Então vamos lá. Aqui está martírio, certo, meus irmãos? Com justificação. Eles saíram do Egito sob justificação. Amém? Escrevi errado? Tem uma letra. Aí. Né? Justificação. Sação. Ei, glória. É justificação ali, tá, irmãos? Crendo na palavra, eles separaram-se dos egípcios e saíram. Eles atravessaram o Mar Vermelho e mataram as coisas atrás deles, o qual foi santificação pelo sangue, que mata todos os desejos de pecado. Agora é a segunda etapa da jornada. Irmão, o segundo compartimento, santificação. Esse aqui, quem foi o pregador da santificação? Viu só? Então você vem com justificação, crendo na palavra. Primeiro processo que você tem que chegar aqui. Irmãos, tem gente que diz crer na terceira etapa, mas que ainda precisa voltar aqui, ó. Deixar de beber, deixar de fumar, né? Santificação, certo? Mas aqui o irmão Brana diz: mas a terceira etapa foi quando eles atravessaram o... é o lugar de cada crente. Você vai sair do Egito para quê? Para morrer no deserto? Se você sai de um lugar para chegar em outro lugar, o meu destino é aquele lugar. Eu não vou ficar pelo meio do caminho, a menos que você não tenha aquela meta. Eu creio que todos querem ir no arrebatamento aqui, né? Todos querem ir no arrebatamento? Então vamos cumprir os processos que Deus tem aqui para nós aqui embaixo. Mas a terceira etapa foi quando eles atravessaram o Jordão, a terra prometida. Agora vamos jogar hoje. A terceira etapa foi quando eles atravessaram o Jordão. Então, meus irmãos, se não tem terceira etapa ainda, significa que nós ainda não atravessamos o Jordão. Certo? A terceira etapa virá. Então, em outras palavras, o batismo com o Espírito Santo virá. Posso ser um formal, um frio. Em outras palavras, a terceira etapa virá. O batismo com o Espírito Santo virá. Significa que eu estou vulnerável a cair a qualquer momento. Certo? Porque um cego, ele pode dizer que a terceira etapa virá. E pode orar para a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo. Tá vendo? Me veio agora. Vem, quem quer receber o batismo com o Espírito Santo? E faz aquela oração poderosa, pastor. Para receber o Espírito Santo. Mas como que vai receber o Espírito Santo se a terceira etapa ainda não veio? Irmãos, o Espírito Santo hoje é uma terra. O Espírito Santo hoje não adianta você jejuar e orar para receber o Espírito Santo hoje. Hoje o Espírito Santo, a sua palavra, você tem que ser dirigido a ela. E hoje você recebe o Espírito Santo através de crer. E mesmo sem entender, você viu que lemos almas que estão em prisão agora, quando o Cordeiro tomou o livro, acabou a misericórdia. Acabou a misericórdia nos dias do irmão Anás. Mas ele diz que não. Encontra com o irmão Anás na rua. Irmão Anás, eu tenho um grupo aí de pescador dizendo que não adianta mais o senhor levar sangue lá no... Você está doido? Como é que nós vamos ficar sem sangue?
Moisés ordenou que você vai ficar com ele ou com Moisés? E estava escrito em Jeremias que Deus faria uma nova aliança com o povo. E está escrito na Bíblia que Apocalipse 10, ele bramaria como leão. Está escrito, mas por que não aceitar? A questão tem que ter eleição, né? A terceira etapa foi quando eles atravessaram o... irmãos. Então as eras da igreja vieram através de Lutero, com justificação, através de Wesley, na santificação. E agora você tem aqui que atravessar esse lugar, certo? Atravessar esse lugar e para que a igreja gentílica atravesse esse lugar, Deus prometeu um mensageiro. Deus estava construindo a sua noiva, correto? E agora tem esse terceiro compartimento aqui. E o que ele faz? Ele envia um mensageiro, ele envia um outro véu, correto? Então ele manda o véu. A importância do véu para poder trazer a misericórdia novamente. Não estou falando da misericórdia de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque o sangue nos comprou, nos redimiu, e é uma vez só. Aquele processo que Deus sofreu foi uma vez só, diz Paulo. Não precisa mais anualmente ele fazer, o sacerdote fazer aquilo. Agora está feito quando Jesus cumpriu. Amém? Vamos ler mais um trechinho aqui. Vamos chegar lá. Mas a terceira etapa foi quando eles atravessaram o batismo com... Certo. E agora, meus irmãos, os ungidos dos últimos dias, parágrafo 262 aqui na tradução dos Estados Unidos, né? Notem, no mesmo dia quando este mensageiro, não quando ele começar, viu, meus irmãos? Irmão Branham, ele nasceu um profeta, mas ele não exerceu o ministério de profeta durante um longo período da sua vida de pregação. Quantos anos pregou? 30 anos? 30 anos pregando, mas ainda não estava exercendo o ministério de profeta. Porque a semente da serpente, mesmo que Deus tenha clareado para ele, e vai na Bíblia ali, analisa aqui e conclui: Caim era filho da serpente. Você vai em Mateus 28, 19, em Atos 2, 38, e nos demais batismos, por revelação conclui. Mas agora, um mistério que está oculto na Bíblia, é necessário um profeta. E profeta não tem que explicar nada, como já dissemos uma vez. O profeta dá a sua mensagem, creu, não creu, ele vira as costas e vai embora. João Batista não explicava as suas pregações, né? Hoje o povo quer um profeta submisso à congregação. Hoje o povo quer pastores submissos à congregação. Pastores que são alavancados pelos membros. Se o pastor falar daquilo que eu vou dar uma chegadinha nele e vou escorar ele na parede. Irmãos, eles acham que a mensagem do profeta é denominação. Na mensagem do profeta não existe isso. Amém? Quando ele começar a declarar sua mensagem, vem a primeira puxada, a cura. Agora vamos de novo lá. A primeira etapa, cura. A segunda etapa, vamos lá. Profecia, exatamente, discernimento. Profecia, certo? Profecia. Mas, terceira puxada, a abertura da palavra. Então você tem que abrir a palavra. Você tem que romper a palavra e mostrar o que para o povo? Tem que mostrar a arca. Tem que mostrar a palavra desvelada. Vocês compreendem, meus irmãos? A terceira etapa do ministério do sétimo anjo seria romper o véu que estava por velando a palavra. Este aqui é o maior mistério que Deus constituiu desde antes da fundação do mundo. Este mistério que nós estamos vendo hoje é um mistério que Ele propôs na sua mente antes mesmo. Irmãos, Deus estava satisfeito com Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, mas eu tenho certeza que isso daqui
é uma das coisas mais tremendas ainda. O irmão Branham chega a dizer que foi a maior manifestação. É a maior manifestação porque nos dias de Jesus Cristo recebia perdão. Mas ele disse, um dia o Espírito Santo vai vir e falar uma palavra contra isso, não será perdoado. Agora, meus irmãos, então tinha que abrir a palavra. E lembre-se, a terceira buchada foi, certo? Foi a abertura do 7. Então, vamos botar aqui, irmão? A terceira puxada foi os 7. Ei, glória! Olha só que beleza, né? Quero ver um teólogo parar diante disso. A terceira puxada, aqui você tem a primeira puxada, a segunda puxada, e aqui você tem a foi, não será. A terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Vocês querem ver, meus irmãos? O desvelar de Deus 117. Uma vez, se um homem atravessasse esse véu, era morte instantânea. Se nos dias de Lutero alguém tentasse romper esse véu da palavra, era morte instantânea. Em Levítico 16, Deus diz a Moisés, diz a Arão, teu irmão, que não entre no Santíssimo Lugar a qualquer hora do dia. Não entre na hora de Lutero. Não entre na hora de Wesley. Se alguma vez um homem tentasse atravessar esse véu e tentar dizer a respeito desses 7 selos, desses 7 trovões de Apocalipse 10, seria morte instantânea. É morte instantânea para os teólogos tentar dizer o que eram aqueles selos, o que eram aquela meia hora de silêncio no céu. Deus tem alguém ordenado para dizer o que era aquilo. E se um homem atravessasse esse véu, era morte instantânea. Agora é morte não atravessá-lo. Depois que Deus abriu a palavra, é morte você não. Você não crê nisso? Você está morto. Porque agora a vida está onde? Meus irmãos, e tendo chegado aqui aonde você chegou, esse lugarzinho é o lugar da... Oh, glória! Vocês viram? A misericórdia terminou, mas Deus mostra para você onde ela está hoje. Você compreende? Então o que eu estou fazendo? Eu estou crendo nos 7 selos, a misericórdia do dia. Porque, irmão Branham diz, almas que estão em prisão agora, milhões de pessoas irão ao altar, mas sem chance nenhuma de ser salvo. Por quê, meus irmãos? Hoje em dia, milhões aceitam Jesus Cristo, mas e o Branham? Quem aceita? E muitos que ainda aceitam o Branham não conseguem aceitar os selos. Certo? Porque para a abertura dos selos, você tem que ver não somente a revelação dos selos. O primeiro selo foi um cavaleiro montado num cavalo branco. Oh, que revelação! Quem era? Cristo ou o anticristo? Satanás, era tu? Irmãos, você tem que entender agora, para esta revelação sair à tona, o que tinha que acontecer. Ele descer em Apocalipse 10. Por que os 7 selos não foram revelados em 1933, 34, 35, em 1950? E sim, só no final da vida do irmão Branham. Era o tempo de cumprir, Israel voltando para a sua pátria. Era o tempo de cumprir profecias bíblicas. A hora do entardecer para poder atravessar o véu. Vocês veem, meus irmãos, quando ele se escondeu, onde está aqui? Onde uma vez era morte entrar, agora é morte ficar fora. O propiciatório inteiro está pondo bem à vista. Acabou a misericórdia? Acabou. Mas eu encontrei um outro lugar onde a misericórdia está, né? Qualquer pessoa pode ver isso. O irmão Branham está dizendo, qualquer pessoa pode ver isso. O véu está rasgado. Glória a Deus. O propiciatório inteiro aparece bem à vista. Como Deus podia ter misericórdia de pecadores corrompidos como nós? Quando ele se escondeu, ele era um mistério. Olha, irmãos. Quando Deus se escondeu durante as eras da igreja, o que ele era?
E qual é o mistério que nós temos ali? Apocalipse 10. Tem o tempo aí, não? Apocalipse 10. E clamou com grande voz quando ruge o leão. Tendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. João escutou, vou botar no pergaminho. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: esconde. Selo que os 7 trovões falaram e não escreva. Quando ele se escondeu, ele era um. Então, durante as eras da igreja, lá quando Deus estava dando a revelação a João, ele mostrou mas sobre os 7 trovões, ele não mostrou. Certo? Quando ele se escondeu, ele era um mistério. E agora está bem à vista, ou em plena vista, revelado por meio de sua palavra. Vocês veem, irmãos, mistérios escondidos na Bíblia. É Malaquias 4, São Lucas 17, 26 a 30, está tudo aqui no propiciatório. São Lucas 17, 30, Apocalipse 10, 1 a 7, Zacarias 14. Só que, irmãos, para entrar no Santo dos Santos, você não pode esquecer uma porção muito interessante. Você tem que atravessar o véu. Você não chega lá sem atravessar o véu. Você acha que os pentecostais vão querer atravessar esse véu? Esse véu, ele derruba com as denominações, com as obras dos nicolaítas. Esse véu foi Jesus Cristo. Esse véu era peles de texugo no Antigo Testamento. Texugo é um animalzinho, eu nem conheço. Esse véu era pele de texugo. Esse véu se chamou Jesus Cristo. Aqui. Esse véu se chamou Jesus Cristo, correto? Só que nos últimos dias, esse véu, meus irmãos, por isso que é difícil para o povo encontrar a misericórdia. Antes da abertura dos selos, antes do monte pôr do sol, a misericórdia, você não precisava atravessar o véu branco. Você podia ir numa boa igreja pentecostal, ir na reunião do irmão Branham. Mas quando Deus desceu no monte pôr do sol e pegou o William Branham, Deus largou todos os outros de lado, meus irmãos. Não é questão porque nós cremos no Branham que estamos falando isso. Isto é uma realidade. Que coisa, né? Então, tem que atravessar o véu. Só mais um parágrafo. Deus escondido e revelado em simplicidade. Os 7 selos, que é a terceira etapa, estavam selados com 7 misteriosos. É isso? Os 7 selos estão... Nas palavras do irmão Branham, veremos se é assim ou não. Se Deus nos abre estes selos. Recordem, estão selados com 7 trovões. Recordem, estes 7 selos estão velados com 7. Está vendo, meus irmãos? Os trovões é que velam os 7 selos. É o vaso de barro que Deus escolheu para esconder os 7 selos. Viu? Meus irmãos, eu acho que é isso. Viu onde está a misericórdia? A misericórdia, quando o Cordeiro tomou o livro, acabou. Quando Jesus Cristo nasceu na manjedoura, estava ali, acabou. Acabou e não acabou. Acabou. A questão hoje é estar usufruindo. Qual uma palavra difícil? Desta misericórdia que Deus tem estendido para nós nesses últimos dias. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. Amém? Amém. Amém, irmãos? Meu Deus do céu. Olha para você ver. Você tem que tirar o chapéu. Tem irmãos que ainda acham que é alguma coisa.
Glória a Deus. Para a glória. Eu não sei se eu vou dar conta de cantar, não? Mas é para a glória dele que está aqui. Você espera por Jesus. Ele voltou com subir, o alarido e a voz de arcanjo e a trombeta se cumprir. Você espera o irmão Branham revelar outros mistérios. Terceira etapa é perfeição. Abra já teu coração, ele cumpriu sua missão. Não estamos enganados, o eleito nunca se perdeu. Sempre é o mesmo e não perde nenhum seu. Somente falta mais rápido e deste mundo sairemos. Vamos pra ceia do Cordeiro e ali pra sempre estaremos. A igreja eleita é tão humilde, não se mistura em confusão. Ele subiu bem alto agora pra receber revelação. Foi lá no monte pôr do sol, depois do estrondo que se deu, aquela nuvem se formou, o anjo forte se encarnou e o ministério vindicou. Não estamos enganados, o eleito nunca se perdeu. O profeta nos provou que Deus sempre é o mesmo e não perde nenhum seu. Somente falta o nosso rápido e deste mundo sai.
Glória a Deus. Muito bom, né? Vamos ouvir mais um cântico. A esposa do irmão Mesquita vai louvar a Deus nesse instante. Que alimenta minha alma, é Ele. Quando vem a solidão, quem alegra meu coração, é Ele. Quando estou pelo caminho, quem me livra dos espinhos, é Ele. Quando a dor me leva à loucura, quem me liberta e me cura, é Ele. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que tenho em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida para dar vida à minha vida. Sua vida Ele deu. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que tenho em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida para dar vida à minha vida. Sua vida Ele deu. Choro pelas madrugadas, quem enxuga as minhas lágrimas é Ele. Quando as barreiras se aproximam, quem me faz passar por cima é Ele. Quando o mar está agitado, quem sempre fica ao meu lado furioso está, quem manda o vento acalmar é Ele. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que tenho em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida, minha vida, sua vida Ele deu. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que tenho em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida para dar vida à minha vida. Sua vida Ele deu. Quando a estrada está deserta, quem chega na hora certa é Ele. Quando vem a escuridão, quem segura em minha mão é Ele. Quando estou sendo acusado, o meu advogado a Bíblia, ela me diz que também o meu juiz é Ele. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que tenho em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida para dar vida à minha vida, sua vida Ele deu.
foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. Sua vida